Já parou para se questionar sobre a intrigante situação de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva conforme a narrativa bíblica? Como ele teria uma esposa e, mais perplexo ainda, como teria gerado um filho considerando Adão e Eva como os únicos progenitores da humanidade? Ao examinar as entrelinhas da Bíblia, desvendaremos as respostas sobre esse enigma misterioso. Então, desde já convido a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa intrigante descoberta. Caim, uma figura central nas narrativas bíblicas, é apresentado como primogênito de Adão e Eva, marcando os primórdios da humanidade. Seu relacionamento com Abel, seu irmão mais novo, torna-se crucial no episódio do sacrifício a Deus. Em um ato de devoção, ambos oferecem seus produtos a Deus, mas a aceitação divina recai exclusivamente sobre as ofertas de Abel, deixando as de Caim rejeitadas. A razão para a recusa divina permanece enigmática, gerando interpretações diversas ao longo dos séculos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem uma possível atitude negativa no coração de Caim como fator determinante. A rejeição incita uma crescente amargura em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Movido por ciúmes e ira, Caim comete o terrível ato de fratricídio, tirando a vida de Abel. Este evento, além de ser a primeira manifestação da fragilidade humana e da gravidade do pecado, repercute através das páginas da história, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica como um alerta sobre as consequências das escolhas humanas. Deus responde a Caim com um castigo. A ira divina se manifesta ao amaldiçoar Caim e marcá-lo, tornando um sinal visível de sua transgressão. Essa marca, embora não seja claramente descrita na Bíblia, simboliza a separação e a carga do pecado que Caim carregaria consigo. O castigo de Deus não se limita apenas à maldição física, ele se estende às consequências psicológicas e emocionais. Caim é condenado a vagar como um andarilho na solidão, afastando-se da presença divina. Esse exílio o deixa à mercê da própria consciência, carregando o peso de sua escolha nefasta. A solidão de Caim, agora distante de Deus e da convivência humana, reflete a profundidade da separação causada pelo pecado. O andarilho solitário torna-se um símbolo da alienação espiritual e emocional, uma consequência direta de suas ações. A Bíblia narra a preocupação de Caim com o peso de sua maldição, temendo ser morto por outros. Ao encontrá-lo, em resposta a essa apreensão, Deus coloca uma marca sobre Caim, garantindo sua proteção contra qualquer vingança mortal. Este ato divino não apenas preserva a vida de Caim, mas também simboliza a misericórdia divina. Em meio às consequências de suas ações, surge a pergunta: quem seriam esses e outros em que Caim tanto temia? Caim e Abel não seriam os únicos filhos de Adão e Eva. Calma, mais à frente você encontrará as respostas para essas perguntas. Então, vamos prosseguir no capítulo 4, versículos 16 e 17, onde descobrimos que Caim, mesmo vagando como um andarilho, encontra uma mulher e estabelece uma relação conjugal. Dessa união nasce um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, após sobreviver ao castigo divino, Caim não apenas persevera, mas também se destaca. Decidindo construir uma cidade, ele a nomeia em homenagem ao seu filho, Enoque. Esta cidade se torna um testemunho de superação e da capacidade humana de forjar um caminho adiante, mesmo diante das marcas do passado. A determinação de Caim em criar um legado e uma comunidade desafia as adversidades de sua condição errante. No entanto, é neste ponto que as indagações começam a se multiplicar. O texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal. No versículo 17, encontramos apenas a vaga informação de que Caim conheceu sua mulher. A hipótese de outros seres humanos coexistirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, surge como uma interpretação destinada a preencher as brechas na narrativa bíblica e a abordar as questões relacionadas à expansão da população humana. Nesse cenário de incertezas,
uma multiplicidade de interpretações emerge na busca por respostas a esses questionamentos. Uma abordagem menos convencional considera a possibilidade de Deus ter criado, de maneira independente, seres humanos além da família de Adão e Eva. A defesa dessa teoria sugere que, para a rápida multiplicação da humanidade, seria necessário um contingente significativo de pessoas, algo difícil de alcançar apenas com a descendência direta de Adão e Eva. Essa perspectiva surge da tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a existência de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. No entanto, é crucial destacar que essa interpretação é especulativa e não encontra respaldo explícito no texto bíblico. A narrativa de Gênesis focaliza principalmente a história da família de Adão e Eva, sem mencionar de forma inequívoca a presença de outros grupos humanos contemporâneos. A teoria mais amplamente aceita propõe que Caim pode ter se casado com uma irmã, uma interpretação que se baseia na compreensão das práticas culturais e do contexto da época conforme descritos na narrativa bíblica. O livro de Gênesis, ao contrário do que muitos pensam, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. A ausência de informações detalhadas pode sugerir a possibilidade de Adão e Eva terem tido outros filhos não mencionados na Bíblia. O argumento central para essa hipótese reside na compreensão de que as famílias naquela época eram consideravelmente maiores e os indivíduos tinham vidas extremamente longas. Por exemplo, Caim, mencionado na narrativa bíblica, viveu centenas de anos. Essa longevidade aumenta a plausibilidade de Adão e Eva terem tido uma prole mais extensa, incluindo filhos e filhas que não foram destacados de forma específica no texto sagrado. Esta interpretação ganha reforço significativo quando examinamos mais a fundo a narrativa bíblica. Após o incidente entre Caim e Abel, a história continua. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, encontramos uma referência que fortalece a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O texto menciona que Adão viveu 800 anos depois do nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. A passagem evidencia explicitamente a existência de uma pró mais ampla além de Caim e Abel, mostrando que o casamento entre irmãos era aceitável e até considerado necessário para a propagação da raça humana naquela época. Essa prática era influenciada pelas circunstâncias culturais e as demandas da sobrevivência, não havendo restrições explícitas contra essa forma de união. Diversos casos na narrativa bíblica ilustram essa ausência de restrições, como o de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos, e Isaque, que se casou com sua prima Rebeca, seguindo os costumes da época. Um exemplo notável é o caso de Abraão, que envia seu servo a Padã-Arã para buscar uma esposa entre seus parentes para Isaque, destacando a importância atribuída à continuidade da linhagem familiar e sugerindo a crença na orientação divina nesses arranjos matrimoniais. Após o dilúvio, Noé e sua família foram incumbidos de repovoar a terra, o que justificaria os casamentos entre membros da mesma família para cumprir o mandato divino de multiplicação. Esses exemplos enfatizam como, em diferentes estágios da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era considerado aceitável e até necessário para a continuidade da linhagem humana. As leis contra o casamento entre parentes, como as estabelecidas na lei mosaica, surgiram consideravelmente mais tarde, marcando um ponto significativo na evolução das práticas matrimoniais, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Esperamos que esses ensinamentos tenham ressoado com vocês tanto quanto ressoaram conosco. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo. Até a próxima, e continuem buscando a sabedoria que liberta.